Boa noite, amigos. Estamos aí iniciando ao vivo a nossa palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos conectados pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. E uma gratidão imensa aí pelo convite de estarmos reunidos para pensar, sentir, falar do Evangelho que Jesus nos trouxe, nos conectando com Jesus e também com o Espiritismo, o Consolador prometido, que tanto tem nos esclarecido, consolado nesta encarnação. É uma gratidão imensa. Sejam todos muito bem-vindos. Temos uma alegria imensa em recebê-los mais uma vez para as reflexões desta noite. Na noite de hoje, o nosso tema será a coragem do amor. Um tema que está no livro da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, psicografada pelo médium aí Divaldo Pereira Franco. Nós temos uma gratidão imensa pela oportunidade das reflexões que o Espiritismo tem nos proporcionado à luz do Evangelho de Jesus. É uma felicidade muito grande. Estamos aí conectados pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, nós comunicamos, toda atividade espírita, ela inicia com uma mensagem para a nossa reflexão inicial e logo em seguida uma prece para que nós podemos nos conectar com os espíritos amigos, com os benfeitores que nos assistem, nos acompanham nesta encarnação e durante todas as encarnações, que temos um compromisso muito grande com a vida. Na noite de hoje, a mensagem será do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia pelo médium Chico Xavier. E a mensagem desta noite está na página 143, lição 61, Nunca Desfalecer. Lembrando sempre que esses livros que utilizamos para a leitura inicial, para as nossas reflexões e harmonização, é da série reflexiva do Evangelho de Emmanuel, que traz aí vários livros onde ele faz uma reflexão acerca de algumas passagens que os apóstolos nos trouxeram, dos ensinos que Jesus nos trouxe. Então são aí os livros Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e mais um livro que nos traz as reflexões. Na noite de hoje, a mensagem está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta na terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti mesmo, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza,
fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, Emmanuel vem nos convidar, inicialmente, para nunca desfalecer. Ele começa dizendo que não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Muitas vezes os problemas tomam conta, né? A gente permite que ele tome conta da nossa intimidade e da nossa vida. E Emmanuel vem nos convidar para que não nos permitamos que esses problemas externos, inclusive do próprio corpo, seria uma enfermidade, né? Venha dificultar o serviço da nossa iluminação. Enquanto nos encontramos no plano de exercício, qual na terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Nunca desfalecer. Não tem como passar por este mundo e não estarmos aí tendo provas e expiações. Por mais que aqueles que vêm na vida, na encarnação, com uma missão de arrebatar a humanidade, todos aqueles que precisam ser despertados pelo bom exemplo, sofrerão, conforme o nosso entendimento, as provas e expiações, seja do corpo, seja os problemas da convivência com as pessoas. E nós estamos aí sendo convidados por Emmanuel a nunca desfalecer, a sempre perseverar. E ele diz aqui no final da mensagem, que é muito bonita também, toda a mensagem, ele diz que centraliza no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar, sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então que a gente nunca deixe de orar, que a gente nunca deixe de servir, que a gente nunca deixe de praticar a caridade. Vamos então, conectados por essa mensagem de Emmanuel, fechar os nossos olhos onde nós estamos, no nosso lar, no lugar onde estamos sentados, deitados, reunidos com a família, conectados aí pelo Facebook, para mais uma vez ouvirmos as reflexões do Espiritismo e à luz do Evangelho de Jesus nesta noite. Pedir a Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, sobre aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Agradecidos somos, Senhor, pelo corpo perfeito, pela inteligência, pelo discernimento entre o bem e o mal, pela certeza da Tua assistência e de Deus nosso Pai sobre nossa vida. Agradecemos, Jesus, por esta encarnação, pelo lar que nos acolheu, pela família que nos recebeu e permitiu que possamos aí traçar um caminho novo, construir uma história nova na nossa história de espírito, nos transformando em homens, mulheres, em uma alma melhor, onde Deus nos colocou. Inspira-nos, Senhor, e que possamos estar aí conectados pelos sentimentos, pelo coração e pelas reflexões que seremos convidados a pensar, a refletir nesta noite. Esteja conosco sempre, que assim seja. Boa noite mais uma vez aos amigos do coração, a todos os amigos de Cuiabá, das outras casas espíritas de Cuiabá e Várzea Grande, de outras cidades do nosso amado Mato Grosso, de outras cidades e estados do nosso querido Brasil e de outros lugares por este mundo afora que se conectam pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão conosco todas as segundas-feiras, sejam bem-vindos de coração. Aqueles que se conectam pela primeira vez, também sejam bem-vindos de coração a esta família que nos reunimos aí, pelo menos uma vez na semana, para que essas mensagens nos inspirem, nos motivem a praticar lá fora e ser lá fora pessoas melhores. A coragem do amor. Ao tema de hoje, nós trazemos para vocês
que o mundo e a educação que nós recebemos do nosso pai, dos nossos pais, da nossa família, traz aí uma interpretação da coragem de forma diferente da realidade que a coragem é. Podemos até usar aí a palavra equivocada, porque nós nascemos e somos aí estimulados pela educação, somos estimulados por tudo aquilo que está à nossa volta, a ler os gibis, as histórias, os filmes, os desenhos, e o mundo construiu nesses desenhos e nessas histórias possibilidades de uma educação, nos trazendo os super-heróis. E muitos de nós acreditamos aí que somente corajoso é aquele que tem um poder extra-humano, né? Que tem um potencial que as pessoas comum não têm. E aí nós acreditamos, né, que os super-heróis são corajosos. Mas na fase da infância, ainda quando estamos lá passando pelos primeiros anos, provavelmente até os 7, 8 anos da nossa encarnação, nós somos aí convidados pela vida a admirar os nossos pais, tios, avós, aquelas pessoas que estão à nossa volta, que são adultos, que fazem coisas que nós como crianças nessa fase não conseguimos fazer, e a gente olha para aquele pai, para aquele avô, para aquele tio e pensa, meu Deus, como ele é corajoso, né? Quando eu crescer eu quero ter essa coragem, né? De subir no telhado, numa árvore, de fazer uma coisa, de dirigir um carro grande, um ônibus, um caminhão, né? Todo mundo acha que é muito corajoso. A gente cresce e vai descobrindo que nós também podemos fazer essas coisas, que o desenvolvimento das nossas habilidades físicas e intelectuais vão possibilitando a gente ler, a gente contar histórias, a gente entender o mundo de forma diferente com a educação que a gente recebe aí também na escola e dentro do lar. Muitos de nós, depois que crescemos, passamos aí a interpretar equivocadamente que pessoas corajosas são aquelas pessoas que batem de frente com o seu próximo, ofendendo, humilhando, devolvendo na mesma moeda aquilo que aquele outro, né, que esse próximo nos trouxe. A gente equivocadamente, convivendo com pessoas muito difíceis, perturbadas, desequilibradas, autoritárias, pessoas que usam do cargo, do encargo, seja de pai, de mãe, de chefe, de líder, de diretor, de gerente ou de irmão mais velho, né, usa essas prerrogativas de que estão momentaneamente no corpo físico usufruindo e agem arbitrariamente, muitas vezes com uma mão de ferro sobre pessoas, sobre situações, abusando de um poder temporário que essas pessoas têm. E muitos de nós, nessa convivência com essas pessoas, às vezes aguentamos em silêncio, né? Muitas vezes chorando pelos cantos, no banheiro, na hora que colocamos a cabeça no travesseiro antes de dormir, pedimos a Deus que afaste aquela pessoa da gente, né? Até que um dia alguém acaba enfrentando esta pessoa. Até que um dia alguém cansado de sofrer as perseguições, as humilhações, as ofensas, essa pessoa altera o tom de voz e enfrenta aquele homem, aquela mulher, aquele vizinho, aquele chefe, aquele colega, né, aquele amigo, aquele irmão mais velho, aquele pai, aquela mãe. Aí a gente olha para essa pessoa e muitas vezes nós falamos, né, como que fulano é corajoso? Nossa, enfrentou ciclano. E lá na intimidade, né, depois, na particularidade, a gente às vezes até chega para falar para a pessoa, fulano, como que você foi corajoso? Você enfrentou ciclano, você disse para ele o que ele precisava ouvir, você jogou na cara dele aquilo que ele precisava, né? E a gente interpreta isso como coragem. Olha só. Até então a gente entendeu que corajoso é aquele que enfrenta, que bate de frente. Se a gente olhar para trás, quando Moisés psicografou os 10 mandamentos, né, que ele recebeu pela psicografia, ele conviveu com uma sociedade um tanto quanto dura, com um coração duro, pessoas muito apegadas ao mundo físico, materialistas, espíritos, conforme nos passam a história e os próprios espíritos na doutrina espírita, ainda um tanto quanto primitivos,
né, de coração duro, apegado às coisas do mundo. E Moisés colocou lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque muitas pessoas abusavam da liberdade, perseguindo outras, maltratando, fazendo mal para o próximo. E Moisés trouxe essa lei do olho por olho, dente por dente. E até hoje muita gente segue isso daí. Mas 3.000 anos depois que Moisés esteve no mundo, Jesus veio ao mundo e nos trouxe o Evangelho do amor. E no Evangelho do amor, Jesus nos convida a perdoar 70 vezes 7 vezes, a amar os inimigos, colocando por terra essa lei que Moisés criou, olho por olho, dente por dente. Então Jesus nos trouxe uma outra proposta. Jesus nos proporcionou seguir um outro caminho que não dá ofensa, que não dá humilhação, que não dá perseguição. Quando Ele nos convida a perdoar 70 vezes 7 vezes, a amar os nossos inimigos, há tantos outros ensinos, nos convidando à humildade, à simplicidade de coração. Ele foi o próprio exemplo disso. Jesus, que é o espírito mais evoluído do qual nós temos conhecimento, que é o governador deste planeta, que ele ao nascer, ele poderia ter tudo que o mundo poderia oferecer. Mas ao desencarnar e ser crucificado, ele disse que eu venci o mundo. Porque ele não tinha necessidade, como também nós não temos de apego às coisas do mundo. Ele nasceu no meio de animais, no estábulo, demonstrando que ele veio ao mundo de uma forma simples, sendo que ele poderia ter nascido em um castelo, em um lugar cheio de ouro, de beleza. E ao nascer, desde o nascimento, ele nos convida pelo exemplo à simplicidade e à humildade. Acabou falecendo, desencarnando, crucificado, entre a escolha de um ladrão e dele, o mundo escolheu o ladrão, absolvendo o ladrão e condenando Jesus. E Joana de Ângeles, neste livro Lampadário Espírita, ela vem nos trazer a reflexão da coragem do amor. E ela inicia nos dizendo que se tens a coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam nas diversas situações da vida em que situamos, qual de nós que temos a coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam nas diversas situações da vida? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde bonito, perfeito, a pessoa que é feliz, a pessoa que é modelo, é aquele que tem uma aparência de beleza, é aquele que esbanja riqueza de saúde, riqueza de coisas materiais, ou de uma beleza externa. Porque se você é ofendido, se você é humilhado, e estiver tendo pessoas à sua volta, e você silencia, as pessoas vão chegar para você e dizer: meu Deus, mas você é um covarde. Fulano, ciclano falou com você desse jeito e você não fez nada. Você vai deixar ciclano pisar em você, vai deixar Beltrano te maltratar. E Jesus nos convidou a perdoar 70 vezes 7 vezes, a amar os inimigos. E Joana de Ângeles vem nos dizer que se temos coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam no dia a dia, imaginemos a situação. Será que nós estamos sendo corajosos, não revidando as agressões, as ofensas? Porque muitos de nós vamos ficar enrubescidos, vermelhos de vergonha. Se alguém nos ofende, nos humilha, se a gente tropeça e cai, a gente fica com vergonha. Por causa do quê? Do orgulho e do egoísmo. Mas o cristão, o espírita, aquele que segue os ensinos de Jesus, ele é convidado a parecer covarde para o mundo, não revidando as agressões que nos chegam nas diversas situações da nossa vida. Para o mundo, podemos até ser covardes, mas aos olhos de Deus, estamos cumprindo as suas leis, perdoando, amando, praticando a caridade, sendo humilde, sendo simples. E parece ser bastante difícil isso, né? Porque a gente é motivado desde criança a ser feliz, a construir uma vida perfeita.
Aí a gente percebe, depois que a gente cresce, que a vida é desafio atrás de desafio. Você tem que fazer prova para passar de ano, para passar de matéria. Você tem que fazer um Enem, um vestibular para entrar na universidade. Você tem que fazer um teste para entrar numa empresa para ser admitido como empregado. Você é testado nos seus relacionamentos para ser aprovado pelo namorado, pela namorada, pelo companheiro, pela companheira. Você tem que agradar o pai e a mãe para ser aceito por eles. A todo momento nós estamos sendo provados, exigindo da gente muitas vezes aquilo que nós não temos ainda, porque estamos construindo dentro de nós um ser melhor, uma pessoa melhor. Mas para isso a gente precisa ser corajoso. Mas aos olhos da sociedade vamos parecer covarde e não se importar com isso. Como Joana de Ângeles disse, tem coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam em várias situações da vida. Se nós lutamos com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos que teimam por nos dominar. Joana de Ângeles, a benfeitora, ela sempre usa esse termo, impulsos primitivos, em várias de suas mensagens. E ela nessa mensagem, nessa proposta da coragem, do amor, de ser corajoso, ela vem nos dizer nessa frase: se nós lutamos com a brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos que teimam por nos dominar. Aí vocês poderão dizer, Eudes, mas eu não sou um ser primitivo. Primitivo para mim é dinossauro, é o homem das cavernas. Não, isso é aparência, isso é época, é fase do nosso planeta Terra. Por quê? Porque nós trazemos dentro de nós um instinto que preserva a nossa vida, um instinto que nos protege de muitas coisas que nós queremos, trazemos dentro de nós esse instinto para proteger o nosso corpo, a nossa vida. Por isso que aquele que se suicida, ele vai contra o maior bem que Deus nos deu, que é a vida, que ele tenta destruir o corpo físico, destruindo o espírito. E a gente sabe que a vida não acaba com a morte, que a vida continua. E se nós, conforme Joana de Ângeles diz, se lutamos com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos que teimam por nos dominar, quer dizer o quê? Para não sermos dominados pelo instinto. Por quê? Porque nós, seres que estamos em evolução, passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal e estamos no reino hominal, que é essa condição de espírito. Até então, nesses reinos mineral, vegetal e animal, nós éramos um princípio espiritual. Nós não éramos espíritos. Esses seres que são nossos irmãos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, são princípios espirituais. Não são espíritos. Nós nos tornamos espíritos quando entramos no reino hominal. E quando nós entramos no reino hominal, vem lá a resposta dos espíritos que Deus nos criou simples e ignorante. Mas Ele nos deu algo que nos diferencia dos nossos irmãos do reino animal, vegetal e mineral, que é a inteligência. E nós, tendo essa inteligência, nós somos convidados a usar a inteligência antes de usar o instinto. Nós somos convidados a agir e não reagir. Quando nós agimos, estamos utilizando a inteligência. Quando nós reagimos, estamos utilizando o instinto. Está aí o exemplo dos animais. Se você pisa no rabo de um gato ou de um cachorro, automaticamente esse gato e esse cachorro vira para trás, no instinto de defesa da vida, para morder quem pisou no rabo deles. Se um cavalo, uma égua, um burro se sente ameaçado, automaticamente ele dá um coice. Ele não olha quem que é para ver o que é. Ele quer proteger a sua vida. Uma cobra, uma aranha, ela dá o bote quando ela se sente ameaçada. Mas nós não somos esses animais mais. Nós somos seres inteligentes.
Tendo essa inteligência, além da inteligência que Deus nos deu, quando entramos nessa condição de hominal, de espírito, Ele nos deu a razão que faz o discernimento entre o bem e o mal. Então, diante de todas as situações que estamos vivenciando, somos convidados a pensar, a refletir, antes de tomar uma decisão. Não agir pelo instinto. Se chega uma notícia, meu Deus do céu, a conta chegou, essa conta não é verdadeira, eu não tenho isso daqui. Vamos pensar. Acalmar o nosso coração, se tiver necessidade, faça uma prece. Se tiver necessidade, faça a leitura de uma mensagem edificante para sintonizar com seu anjo guardião e ouvir pela acústica da intuição qual que vai ser a intuição que ele vai nos dar. Chegou uma conta que não é minha, eu não tenho essa dívida, não vamos já ficar nervoso, esbravejar, reagir. Não. Vamos pensar. O que eu vou fazer? Amanhã eu resolvo isso. Ter calma, ter paciência. E aí, com calma, com paciência, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o telefone, eu vou ligar, vou explicar, vou tentar resolver. Pelo caminho do discernimento da inteligência. Diante dessa situação que Joana de Ângeles nos convida, se lutamos com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos que teimam por nos dominar, a gente sempre lembra de situações que nós vivenciamos. Todos nós já tivemos uma vivência assim, nos nossos relacionamentos, na convivência com pessoas que estão perturbadas, desequilibradas, pessoas que estão alteradas, ansiosas, angustiadas, pessoas que não pensam, que descarregam tudo que ela vai pensando, vai chegando, sem pensar se vai ofender, se está atrapalhando, se está incomodando, muitas vezes sem maldade, mas deixando-se levar pelo instinto. E somos seres inteligentes. E às vezes a gente chega em casa, ou chega no ambiente de trabalho, aí vem aquela pessoa que a gente convive, que ela está estressada, está ansiosa, vem e descarrega na gente. Toda a sua ansiedade, o seu nervosismo, a sua raiva, o seu ódio, a sua mágoa, a sua insatisfação com tudo que existe à sua volta. E tem hora que a gente não consegue só ouvir. Tem hora que aquilo angustia, aperta, aquilo vai incomodando que a gente acaba explodindo. Aí explode. Aí a gente reage. A gente não pensa, não reflete, a gente reage. Devolve para outra pessoa, aí fica aquela discussão, aquele bate-boca. Quando a gente para pensar, a gente cai em si e pensa, peraí, eu sou cristão, eu sou espírita. Eu não devia ter agido dessa forma. Eu deveria ter agido e não reagido. Eu deveria ter pensado. Por quê? Porque depois que você joga as palavras no ar, não tem como pegar elas. As pessoas já ouviram. Se a gente ofendeu ou humilhou alguém, a pessoa já guardou aquilo na intimidade. Por mais que eu chegue e fale, me perdoa, me perdoa. A pessoa está registrada com aquela negatividade. E nessas relações, quando a gente cria essas discussões, às vezes a gente briga, xinga, tem gente até que pega objetos e joga no outro, está descontrolado, estimulado pelo instinto e não pela razão e pela inteligência. E somos seres inteligentes. Aí essa pessoa cai em si e pensa, meu Deus, eu sou espírito, eu sou cristão. Eu devia estar vigiando os meus pensamentos, meus atos, minhas palavras, meus sentimentos, para não fazer isso. Aí a gente cai em si e nesse movimento de construção de autoconhecimento, a gente procura a pessoa. Falou, fulano, vem cá, é o marido, é a esposa, é o pai, a mãe, o irmão, o filho, o vizinho, o colega de trabalho, o chefe, o subordinado, o funcionário. A gente chega para a pessoa e diz, ô fulano, me desculpa, eu não queria ter falado aquilo. Muitos chegam a dizer, aquele não era eu. Peraí, como que não era você? Como que você não queria dizer aquilo? Aquilo saiu de dentro de você. Era você sim. Isso faz parte de você. Ainda esse desequilíbrio, essa impaciência, essa revolta, essa mágoa, esse cansaço. E o espírito cristão, ele tem que reconhecer os seus erros. Nós não devemos carregar culpa, porque a própria psicologia, ela diz que a culpa não leva ninguém a nada. Os espíritos já diziam isso, que a culpa não leva ninguém a nada. Nós temos que sim assumir a responsabilidade dos nossos atos.
Então, se eu ofendo, se eu humilho, se eu persigo, se eu bato em alguém, se eu jogo alguma coisa, se eu xingo no trânsito, se eu buzino, se eu freio em cima, se eu perco a paciência, o que eu devo fazer? Chegar para essa pessoa e assumir a responsabilidade. Porque se eu chego para ela e falar, me perdoa, eu não queria falar aquilo para você, eu não queria ter feito aquilo, aquele não era eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Claro que era você. Se não era você, quem que era então? Era um espírito que incorporou em você? Se for, é pior ainda. Você está passando por uma obsessão grave. A pessoa que é inteligente, que usa a inteligência, que usa a razão, ela vai chegar e dizer, olha, me perdoa. Eu não deveria ter falado como eu falei. Mas você percebeu que eu também não estou bem. Que eu preciso de ajuda. E você que convive comigo, que me conhece, eu preciso da sua ajuda, esteja junto comigo porque você me ama. E eu te amo. E se nós nos amamos, nós precisamos um dos outros. Sem você eu não vou conseguir vencer isso. Você viu como é que eu estou? Reconhecer os seus erros, as suas falhas, assumir. Aí vocês poderão dizer, mas se eu fizer isso com meu marido, com a minha esposa, com meu pai, aí vai cair matando em cima de mim. Aí que vai falar que eu sou culpado por tudo, por isso e aquilo. Não tem problema. O importante é você assumir a responsabilidade. Você não jogar a culpa em ninguém, em nada, é em você. Por isso que Joana de Ângeles diz, se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam nas diversas situações da vida. Se lutas com brava decisão íntima para refrear esses impulsos primitivos que teimam por dominar. E somos seres inteligentes. E Joana de Ângeles, ela segue dizendo, se exerces a vigilância para a manutenção do comportamento cristão, aqui te afervoras, malgrado as tentações insistentes. Se nós estamos exercendo a vigilância, é aquela vigilância que Jesus nos ensinou, vigiar e orar. Vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras e ações. Quando eu percebo que eu posso estar com pensamento, sentimento desequilibrado ou fora do propósito dos ensinos que eu estou aprendendo, eu vou respirar fundo e vou fazer uma prece. Para voltar para a lucidez, para voltar para a razão. Não me deixar levar por aqueles sentimentos. Se ela coloca, se exerces a vigilância para a manutenção do comportamento cristão. Olha que coisa maravilhosa que ela nos traz. Se exercemos a vigilância para a manutenção do comportamento cristão. Nós estamos aí fazendo a manutenção de muitas coisas. Um exemplo é o nosso corpo. Se nós não tomarmos banho, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai sujar, ele vai surgir bactéria, vai surgir vírus, a gente vai ficar doente. Então a gente toma banho para ficar limpo, saudável e ter saúde. Se eu não escovar os meus dentes, automaticamente meus dentes vão apodrecer, vai encher de bactéria e vão cair. Se eu não pentear meu cabelo, lavar com shampoo, com sabonete, meu cabelo vai ficar grudando que não vai conseguir passar um pente. Então eu preciso o quê? Fazer a manutenção. E a gente faz a manutenção do corpo físico. Se a gente olhar na nossa despensa, na cozinha, na geladeira, tem comida, tudo ali, porque o corpo precisa de alimento e a gente tem a manutenção do corpo para alimento. Mas e a manutenção do comportamento cristão? Como que está a manutenção do comportamento cristão? Por quê? Porque nós nos afervoramos e dizemos que somos cristãos. Mas como que está a manutenção do comportamento cristão, mesmo com as tentações, com os problemas e as dificuldades? Na vigilância e na oração. Como é que está a manutenção desse comportamento? Aí nós vamos perceber que se eu tomo banho, passo um perfume, passo um creme no corpo, as pessoas vão perceber, nossa, você está perfumado, está cheiroso, você cortou o cabelo, está bonito, nossa, sua pele está bonita, você passou um creme. Todo mundo vai perceber essa manutenção. Mas a manutenção do comportamento cristão, ninguém vai perceber. Ninguém vai olhar para você e dizer, nossa, como que você está paciente, você perdoa, como que você renuncia, como que você é humilde, é simples. Quase ninguém vai perceber, ou ninguém. Porque a manutenção do comportamento cristão e o exercício dessas virtudes, quem vai perceber é Deus, é Jesus e os espíritos amigos. Porque eles estão olhando na nossa intimidade a verdadeira transformação que nós estamos promovendo dentro de nós.
Por isso que é muito difícil a gente praticar a caridade, praticar o amor, a gente trabalhar no bem, a gente ser paciente, ser benevolente, ser piedoso, ser fraterno. Difícil porque dá trabalho. E a gente está acostumado a fazer as coisas e ter resposta dos demais. A gente compra um sapato novo e quer que todo mundo perceba que a gente está de sapato novo. A gente compra um vestido, uma blusa, uma saia, uma calça, uma camisa, uma bermuda nova, a gente quer que todo mundo veja, a gente sai para se exibir, vai no shopping, vai em tudo quanto é lugar, troca o óculos, a gente quer que as pessoas percebam. Só que nós estamos equivocados, porque o movimento ele tem que ser de diminuir o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ciúme e a inveja. A gente não precisar desses mecanismos externos para a gente ser feliz. Porque Jesus já nos disse que a felicidade é para o futuro. Este planeta não é um planeta feliz ainda. É um mundo de provas e expiações. Nós podemos ser felizes e contentes com tudo aquilo que está à nossa volta, cheio de vida, de alegria, vibrando, mas sem esperar que os outros nos respondam se estamos felizes ou não. Essa felicidade tem que ser construída aqui dentro. Por isso que corajoso é aquele que enfrenta as adversidades da vida, entendendo que ele tem que agradar a Deus. Até isso talvez não seja o caminho correto, agradar a Deus. Nós temos que cumprir a sua lei. Porque a palavra agradar, ainda no nosso mundo, ela tem uma conotação de interesse, de negociação. E a gente tem que fazer um movimento de uma construção de um ser maduro, inteligente, que não precisa desses mecanismos externos. É lógico que se alguém puder trazer um feedback, fazer um feedback para a gente, saber se estamos no caminho certo, ótimo. E a gente ter ouvidos para ouvir tanto o lado bom quanto o lado negativo. E Joana de Ângeles, ela nos diz, nessa mensagem no livro Lampadário Espírita, se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam nas diversas situações em que situamos. Se lutamos com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos que teimam por dominar a nossa intimidade. Se exercemos a vigilância para a manutenção do comportamento cristão, a que nos afervoramos, malgrado as tentações, as dificuldades e os problemas, ela diz o seguinte: se estamos fazendo isso, já atingimos a posição na qual a nossa natureza espiritual exerce predomínio sobre a nossa natureza animal, conseguindo impedir o transbordamento das paixões. Olha que bonito isso. Se nós temos coragem de parecer covarde, não revidando as agressões, se lutamos com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos, se exercemos a vigilância para a manutenção do comportamento cristão, nós já atingimos a posição na qual a nossa natureza espiritual exerce predomínio sobre a nossa natureza animal. Lindo, né? Mas não é isso que acontece. Não é isso que está acontecendo ainda. Nós estamos num caminho de aprendizado e nesse caminho de aprendizado ainda a nossa natureza animal está predominando sobre a nossa natureza animal, a nossa natureza espiritual. E precisamos reconhecer isso, para a gente promover essa transformação, para que a nossa natureza espiritual predomine sobre a nossa natureza animal, conforme ela diz, conseguindo impedir o transbordamento das paixões. Quem pode dizer que não tem paixão, que não tem vício, que não se equivoca, que não erra? Estamos ainda num caminho de aprendizado. Quem aí que pode dizer que tem coragem de parecer covarde, que não revida as agressões que chegam no dia a dia? Quem aí que está lutando todos os dias com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos? Que não dá uma resposta negativa para alguém? Que não deseja vingança? Que não pensa, fulano fez isso, né? Ele vai pagar, a vez dele vai chegar. Isso é vingança. É o olho por olho, dente por dente que Moisés falou há 5.000 anos. Mas se nós estamos aí lutando com brava decisão íntima para que a nossa natureza espiritual predomine sobre nossa natureza animal, ela diz o seguinte, que quando isso acontece,
a nossa natureza espiritual predomina sobre a nossa natureza animal, ela diz que uma alegria interior então canta uma balada suave na nossa consciência, como um aplauso às nossas vitórias que poucos identificam, mas que no entanto são apoio a todos os embates dos quais nós não fugimos. Seria todos os problemas que chegam, todas as dificuldades, a gente aceita e vai trabalhando e vencendo e vivendo e continuando sem desistir, sem desanimar. Como essa mensagem da abertura de hoje, de Emmanuel, que ele diz: nunca desfalecer, sempre buscando na oração, na prática da caridade, nos bons pensamentos, vencer o mal que ainda trazemos dentro de nós. Ela diz ainda que o cristão autêntico, como nós pretendemos sê-lo, nos identificamos com o Espírito do Cristo em todo lugar. Eu posso estar em qualquer lugar, eu me identifico com o Espírito do Cristo. O que quer dizer isso? Que eu não sou cristão só dentro do centro espírita, só dentro da igreja, do templo. Eu sou cristão em todos os lugares. Se eu viajar para a China, para Paris, para a Espanha, para Londres, se eu viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, eu vou estar longe da casa espírita, mas eu continuo sendo cristão, dentro do avião, dentro do táxi, dentro do Uber, na praia, num passeio, dentro de um restaurante, em qualquer lugar que eu estiver. Eu preciso entender que eu sou cristão 24 horas por dia. Não é só quando eu estou na prática da caridade, na atividade da casa espírita. Ela segue dizendo aqui: para a sua percepção aguçada, há sempre uma mensagem convite que enseja autorrealização, autoaprimoramento. Aí a gente vai buscar Hamed no livro Os Prazeres da Alma, que também fala da coragem. E ele nos traz outra reflexão aqui. Ele diz que a palavra coragem, ela vem da raiz latina cor. Cordis, que significa coração. Coragem vem da raiz latina cor, que quer dizer cordis, que significa coração, sede ou centro da alma, da inteligência, da sensibilidade. Por isso que é a coragem do amor que Joana de Ângeles nos convida. A coragem do amor. O significado de coragem, ela vem da raiz latina cor, cordis, que significa coração, que é a sede ou centro da alma, da inteligência, da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando o potencial que vem de dentro, que vem do coração. Não do instinto. O instinto é importante? É importantíssimo para a preservação da nossa vida. Nós vamos continuar com o instinto ao longo de todo o nosso processo evolutivo. Mas ele vai diminuindo conforme evoluímos e a inteligência e a razão vai predominando. E conforme Hamed nos diz, a palavra coragem vem da raiz cordis, que significa coração, que é a sede ou centro da alma, da inteligência, da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro da gente. E o que tem dentro da gente? A alma. E se nós olharmos para dentro da alma, quem que nós vamos encontrar? Deus, o amor, a voz do coração. Ele segue dizendo, Hamed: coragem não é arrogância ardilosa, determinação astuta ou agressividade. Coragem é, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e das atitudes, na firmeza do caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. Então, ser corajoso é ter moderação, é não deixar se levar pelo instinto. Em vez de reagir, age utilizando a inteligência. Espera aí, vamos ter calma, ter paciência, né? Vamos respeitar o tempo, vamos entender a vontade de Deus, né? Então, corajoso é a certeza íntima que demonstra essa moderação dos atos, das atitudes e ter uma firmeza de caráter. Em que sentido? Eu estou desenvolvendo pensamentos e sentimentos com base no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. Então eu estou pensando, sentindo e refletindo. Eu tenho minha vontade, eu vou exercer minha liberdade sem ferir a liberdade dos outros, de pensar, de agir, de viver.
Eu vou respeitar a maneira da pessoa pensar em relação à religião, à política, a futebol, a atividade física, a corpo, a tudo que existe. Eu vou ter o quê? Essa firmeza de caráter. No sentido de que eu vou defender minhas ideias quando eu entender que eu preciso defender, sem ofender e sem humilhar ninguém. E Hamed nos diz ainda que a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. E nós estamos numa vida. Quem que passa essa vida sem desafios? Quem que está vivendo sem correr riscos? A todo momento estamos correndo riscos. A todo momento estamos enfrentando o desconhecido, algo novo que a vida nos convida. Então, ser corajoso é entender que a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Todos nós estamos constantemente enfrentando coisas ignoradas, desconhecidas. A vida é essa constante aprendizagem do novo, do diferente. Quando a gente se fecha para o novo, nós estagnamos evolutivamente. E com essa proposta que a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr risco, enfrentar desconhecido, que todos nós estamos constantemente enfrentando coisas ignoradas e desconhecidas, é buscar entender o que eu preciso aprender que eu não aprendi. Por que fulano pensa daquele jeito? O que eu ainda não entendi no que ele falou? Se eu pego o evangelho e não entendo uma série de coisas, o que eu não entendi aqui ainda? Vou conversar com alguém que sabe mais do que eu. Lembremos-nos de que errar faz parte do crescimento, pois é uma consequência da necessidade de viver. Apesar de trazer o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme e a inveja dentro de mim, eu preciso entender que errar faz parte do meu crescimento. Mas eu não vou ficar errando toda hora. Eu vou permitir aprender, procurar entender. Porque senão aquilo eu vou estar repetindo de ano toda hora, eu vou ficar repetindo de aprendizagem toda hora. É porque eu não aprendi. Então lembremos-nos de que errar faz parte do crescimento, pois é uma consequência e necessidade de viver. Até o momento que nós entendermos as leis divinas e não vamos errar mais. Mas ainda estamos nesse caminho de aprendizado, então vamos errar. E quando nós errarmos, vamos entender que faz parte do aprendizado. Vamos seguir em frente, mudar a nossa maneira de pensar, de sentir e nos encaixar, nos enquadrar nessa proposta do evangelho que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo nos traz. Vida sem incorrer em grandes... É impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. Então seria, nós não vamos agradar todo mundo. Mas não é porque não vamos agradar todo mundo que eu vou ter uma vida de enfrentar as pessoas, de jogar na cara delas a minha maneira de pensar, de sentir. Não. Conforme Hamed nos propõe, demonstrar moderação nas nossas atitudes. Então, nessa proposta, que é impossível passar pela vida sem correr em grandes doses de desaprovação, é o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma das características mais marcantes das criaturas. Nós temos esse ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma característica mais marcante das criaturas. Então todos nós pensamos diferente, sentimos diferente e nós precisamos respeitar para sermos respeitados por essas pessoas. Como ele disse, é impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. Então muita gente não vai concordar por eu ser espírita, por eu ser cristão, por eu fazer atividade física, por eu gostar daquela carne, daquela comida, daquele doce, por eu gostar de viajar. Várias pessoas vão nos desaprovar. Mas isso não quer dizer que eu tenho que enfrentá-las, que eu tenho que bater de frente com elas, não. Hamed diz ainda, não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Mas coragem sem ofensa, sem humilhação, sem enfrentamento negativo. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. E tem gente que fala que não quer se relacionar porque tem medo de sofrer.
Ah, não, eu já sofri muito na minha vida. Eu não vou me envolver nesses relacionamentos mais não. Amar é só dor e sofrimento. Ei! É o aprendizado. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo mais acontece sucessivamente. E aí nós vamos lá em Hamed ainda, que ele diz assim: a espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outra pessoa, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos aprimoremos de nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. O mundo maior seria o plano espiritual. Os espíritos das altas esferas nos incentiva a utilizar as nossas próprias potencialidades, a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem em nossa intimidade. Olha que frase interessante e bonita que Hamed nos traz. O mundo maior seria a espiritualidade, amigos benfeitores, nos incentivam a utilizar as próprias potencialidades a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem na nossa intimidade. Ele, o mundo espiritual, os benfeitores, nos convoca principalmente para trazer à tona a luz existente dentro de nós e não para nos entregarmos a refúgios externos. Então que possamos descobrir essa luz dentro de nós. Como Joana de Ângeles nos diz, se tens coragem de parecer covarde, não revidando as agressões que nos chegam nas diversas situações da vida em que situamos, se lutamos com brava decisão íntima para refrear os impulsos primitivos que teimam por nos dominar, se nós exercemos a vigilância para a manutenção do comportamento cristão a que nos afervoramos, malgrado as provas, as expiações, nós já vamos estar atingindo a posição na qual a nossa natureza espiritual predomina sobre a nossa natureza animal, conseguindo impedir o transbordamento das paixões. Então, uma alegria interior vai cantar uma balada suave na nossa consciência como aplauso às nossas vitórias. Mas as pessoas não vão ver isso. Por isso que é muito difícil a transformação íntima. Mas ela é possível. Nós somos capazes, nós temos esse potencial. Como Hamed nos diz, a palavra coragem vem da raiz latina cordis, que significa coração. A palavra coragem, ela vem da sede ou centro da alma, do coração, da inteligência, da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro da gente, a voz do coração. E coragem, meus irmãos, não é arrogância ardilosa, determinação astuta ou agressividade. Coragem é, na realidade, a certeza íntima que demonstra na moderação dos atos, as atitudes, na firmeza do caráter. E a gente lembra mais uma vez que a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, enfrentando o desconhecido, que não tem medo de viver, que quer ser melhor, que utiliza esse potencial, essa para vencer. Todos nós estamos constantemente enfrentando coisas ignoradas e desconhecidas. Lembremos-nos de que errar faz parte do nosso crescimento, pois é uma consequência da necessidade de viver. É impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação dos outros, e o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma das características mais marcantes das criaturas. Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo mais acontece sucessivamente. Precisamos ser corajosos, mas ter essa coragem do amor. Conforme Hamed nos diz, o mundo maior nos incentiva, os espíritos amigos, a utilizar as próprias potencialidades, a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existe em nossa intimidade.
A espiritualidade, amigos, benfeitores, Deus, Jesus, nos convoca principalmente para trazer à tona a luz existente dentro de nós e não para nos entregarmos a refúgios externos. Que possamos fazer que brilhe a nossa luz. Que o amor saia de dentro de nós e contagie as pessoas, envolva as pessoas, mostrando que ser cristão vale a pena, que ser espírita vale a pena, que ser corajoso é parecer covarde para a sociedade, mas aos olhos de Deus, estamos aprendendo a ser homens e mulheres melhores onde Deus nos colocou. Nossa gratidão a todos que se conectaram nesta noite conosco, aqueles que vão se permitir assistir essa palestra em outros momentos durante a semana, durante o mês. Nós sempre lembramos, meus irmãos, quando encerramos as nossas falas. Quando nós estávamos no plano espiritual e os espíritos amigos estavam planejando a nossa encarnação, ninguém disse que seria impossível. Eles não disseram que seria difícil. Eles disseram que seria possível e que nós teríamos todo o potencial e a capacidade para conseguir sair deste mundo melhor do que quando entramos. Sabe por quê? Porque este mundo aí fora está velho e cansado. Velho e cansado de pessoas desonestas, irresponsáveis, corruptas, pessoas negativas, pessimistas, que só falam mal, que reclamam. Pessoas irresponsáveis. Esse mundo conta com pessoas como cada um de nós, que estamos aí no nosso lar, conectados para aprender um pouco mais acerca do Espiritismo, com a base no Evangelho de Jesus, para iluminar a nossa consciência, para que façamos luz aqui dentro, que brilhe a nossa luz e que brilhe o amor, porque este mundo ele só vai ser melhor quando nós formos melhores, quando nós demonstrarmos para as pessoas que vale a pena ter esperança, ter fé, ter coragem, ser otimistas, ter esperançosos, que toda essa fase difícil vai passar e que tudo vai ser melhor, porque nós estamos sendo melhores. Que Jesus nos abençoe. Convidamos a todos, cada um no seu lar, no seu cantinho, a fechar os seus olhos, respirando fundo, procurando sentir a presença dos espíritos amigos que nos assistem e nos acompanham. Agradecidos por mais essa noite, mais esse dia, mais essa semana que se encerrou, essa semana que se inicia, pedindo a Jesus que continue nos abençoando, fortalecendo os nossos propósitos no bem, aumentando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e na vida. Obrigado por esta encarnação, pelo corpo perfeito, pela inteligência, pelo seu Evangelho, Senhor, pelo Espiritismo que tanto tem nos consolado e orientado. Que possamos, Jesus, cada noite que colocarmos a cabeça no travesseiro, termos a consciência que fizemos tudo o que podíamos e buscarmos, Senhor, sermos melhores, onde a vida nos coloca. Sempre com o Senhor em nosso coração, em nossa alma. Muito obrigado. Agradecemos de coração a todos aqueles que estiveram conosco nesta noite e que estarão conosco nos próximos dias assistindo às palestras. Essa palestra vai ficar gravada na página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Nossa gratidão aos amigos da Casa Espírita. Aqueles que desejarem podem compartilhar esta palestra no WhatsApp, no Facebook, nas suas páginas, para que mais pessoas possam descobrir a riqueza do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e que vale a pena ser corajoso e ter a coragem do amor. Muita paz a todos, um beijo na alma, meus irmãos, até a próxima semana.